pessoal, vamos falar hoje da Espanha, continuando a série de regiões produtoras. E a Espanha, junto com a Itália e a França, são os três principais produtores de vinho do mundo, né? E um detalhe é que a Espanha tem a maior área de produção, a maior área cultivada de vinho, de vinhedos, que dá 1 milhão de hectares, mas é o terceiro maior em produção. Mas a relevância histórica da Espanha no mundo do vinho é extremamente importante. Tem registros históricos de produção de vinho há 3.000 anos antes de Cristo. 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. E várias regiões que a gente vai falar aqui têm produção comercial desde do século V, 6 antes de Cristo. Ou seja, tem pelo menos 2.500 anos, 2.600 anos de produção. Então isso faz com que essas regiões tenham muita notoriedade, né? A cultura do vinho ela faz parte da cultura do povo lá, né? Assim como a gente viu em outros países da Europa, a mesma coisa acontece na Espanha. A gente precisa conhecer a geografia e onde cada região está localizada. Isso vai influenciar totalmente no vinho que é produzido e as técnicas locais, né? Então a gente tem aqui um mapa da Espanha e você vê que a Espanha, por ter 1 milhão de hectares de vinhedos, ocupa o país inteiro. Então é de leste a oeste, de norte a sul, você vai encontrar regiões produtoras de vinho lá na Espanha. Então a gente começando aqui pela Galícia, como você pode ver, aqui o de cinza escuro é Portugal. E essa região da Galícia, que é esse nome aqui, ela fica localizada exatamente na região do Minho, lá de Portugal. Então, o norte de Portugal seria a fronteira com essa região. O rio que permeia essa região é Minho. Então, quais são as uvas? As mesmas do vinho verde, que seria loureiro, alvarinho, só que aqui chama albarinho, e lá em Portugal chama alvarinho. Então, só a diferença da língua, mas é a mesma uva, provavelmente é o mesmo terroir, porque a região é só a delimitação física dos países, mas a região é a mesma. Então, esse vinho ele é bem parecido com um vinho verde português, que seria o vinho da Galícia, tá? Então, é vinho branco com uvas loureiro e alvarinho. A gente caminhando aqui para Catalunha, que é lá em Barcelona, pode ver que Barcelona está bem no centro, também é uma região importante de produção de vinho. Lá eles produzem, já tem desde o século V a.C., então tem bastante notoriedade e conhecimento. Um exemplo aqui a gente pode pegar esses vinhos aqui que são bem conhecidos, os espumantes Cava, que é da região de Penedès, fica bem pertinho de Barcelona, e eles são especialistas em vinhos espumantes. E a produção é bem antiga, né? Como eu falei, século VI a.C. Aqui as uvas são bem diferentes. A gente tem Xarel·lo, Macabeu, principalmente essas duas, mas tem Chardonnay também, que são utilizadas na produção de cava. São uvas também diferentes, difícil de encontrar em outros lugares, exceto a Chardonnay, as demais são uvas autóctones na região. E um outro vinho tinto que tem também é esse aqui, um exemplo. Todos esses aqui são da região da Catalunha, pertinho lá de Barcelona. Mas o ícone dele seria a cava, tá? Que seria esse daqui, a cava. Que aí tem demi-sec, tem brut, tem rosé, como é o caso aqui, e são conhecidos no mundo todo, as cavas espanholas. Outra região que a gente pode entrar, olhando aqui no mapa, é Rioja, que também é extremamente importante. É a região, é a denominação de origem mais conhecida hoje na Espanha, esse aqui, Rioja. E aí Rioja, eu tenho um exemplar aqui, são duas macro-regiões dentro do Rioja, né? Seria o Rioja Alta e Rioja Baixo. Esse aqui é um vinho da Rioja Baixo.
Então ele é o que? Ele tem uma característica de ser um vinho dessa região um pouco mais potente. Por quê? Porque a região do Rioja Baixo é uma região de extremos, então é mais quente e mais fria, clima continental, que chama na parte de vinho, é um clima continental. Então tem verões extremamente quentes e invernos extremamente frios. E aí esse vinho ele acaba sendo um pouco mais potente do que o Rioja Alta, que é um clima mais ameno, não são tão extremos as temperaturas da Rioja Alta. Então a Rioja Baixa seria essa a diferença. Então um vinho mais potente, bastante álcool, os Rioja, e extremamente usam madeira ao extremo, né? Então eles usam muita madeira por vários anos. Então os grandes Rioja, os grandes reservas Rioja, eles vão de 5, 4, 3 anos de envelhecimento de madeira, e também tem muito tempo na adega, né? Eles ficam na vinícola por também 4 anos, 5 anos. Não é o caso desse, esse é um Rioja mais tranquilo, esse aqui. Mas a gente tem também outros Riojas reserva, gran reserva. Continuando, né, outra região seria Aragão. Essa daqui, ó, Aragão, que fica entre Madrid e Barcelona. Aragão é hoje considerada a região de maior relevância, vamos dizer assim, vanguarda nos vinhos espanhóis. Então hoje eles estão na vanguarda. A gente tem um exemplar aqui na loja. Esse é da região de Carirenha, que fica lá no Aragão Alto. E essa é uma região também de vinhos potentes, e também tem produção bem antiga, né? Então é século V a.C. também. E é interessante esses vinhos aqui, porque eles estão numa região de montanha, então são terroirs de altitude. E isso é uma característica que dá essa notoriedade para esses vinhos. A outra região, né, como a gente falou, a Espanha tem muitas regiões distintas, e essa daqui eu peguei um vinho de uma outra região, que seria o Pata Negra, né, que é Valdepeñas. Onde é que é Valdepeñas? É no sul de Madrid. Então na região que fica perto aqui de Madrid, ó. Se a gente for ver aqui no mapinha, Madrid está aqui, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Madrid, Valdepeñas. Também aqui o principal uva que eles usam é Tempranillo, né? Tempranillo é uma uva comum no norte e centro da Espanha. Então Tempranillo é a uva mais cultivada. Rioja é um Tempranillo. Rioja. A região lá da Catalunha tem muito Garnacha e Tempranillo também, dos tintos. Essa região aqui tem muito Tempranillo também. Então é no norte e no centro da Espanha, a uva mais cultivada é o Tempranillo. Então é uma região também importante dentro da produção de vinhos, e uma das que tem maior produção. Essa daqui é uma das que tem maior produção de vinhos. Então você tem a oportunidade de encontrar bons exemplares espanhóis com preço acessível nessa região aqui, por ter um volume grande de produção. Na região sul, a gente vai ter o Xerez, que está bem aqui, ó, nesse roxo. Fica já no Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo, né? Na entrada lá do Gibraltar, do Estreito de Gibraltar, que fica bem aqui, ó. Então é uma região que se especializou em vinho licoroso, que é o caso desse daqui, um vinho fortificado, e que produz há mais de 2.000 anos na região. Então também é uma região antiga em termos de produção de vinho, e é um vinho emblemático, todo mundo conhece, o Xerez, ou Cherry em inglês, que é da região lá da Jerez de la Frontera, onde tem a corrida da Fórmula 1. Então esse vinho aqui, ele é um vinho especial, que ele é feito com uvas também autóctones, né, lá da região. Pedro Ximénez, por exemplo, é o nome de uma uva que utiliza aqui. Moscatel e Palomino. Então são uvas também diferentes,
A Moscatel mais conhecida, mas as outras duas são bem específicas. A Pedro Ximénez é o que faz os vinhos mais potentes, chegando a 14% de álcool, depois eles fortificam para chegar até 17,5% e 18% de álcool. E esse vinho ele segue um processo chamado soleira, né? Onde você vai misturando os vinhos de safras diferentes, então 1/3 de um ano com 2/3 do outro ano, para formar um blend, que é o blend do Shiraz, e adiciona aguardente de uva para chegar na graduação alcoólica que eles querem, né? Tem o Shiraz fino, que é menos alcoólico, tem o Shiraz oloroso, que seria o mais licoroso, né? Que seria o mais encorpado, mais doce, e que chega até 17,5% e 18% de álcool. Então, assim, a Espanha, como a gente falou, é bem rico no mundo do vinho. Tem muitas opções, muitas regiões onde você pode encontrar vinhos totalmente diferentes, né? Desde os emblemáticos Rioja, passando pelos leves lá da Galícia, até os fortificados Shiraz lá no sul e as cavas lá em Barcelona e em Penedès. Então é um país que se destaca pela variedade e diversidade de vinhos que você pode comprar.